E aí, gente, tudo bom? Esse é mais um Física Sem Problemas. Hoje a gente vai abordar a cinemática, basicamente, sobre conceitos fundamentais de cinemática, velocidade escalar e movimento uniforme, ok? Vamos lá, começar? Então, gente, acompanha comigo aqui o exercício número 1. O que ele diz? Ele diz que tem uma ciclista, né, que estava andando um determinado percurso e esse percurso ele divide em 3 partes. Eu vou colocar esse ponto aqui como minha origem e essas 3 partes são iguais em quilometragem. A primeira parte, que eu vou chamar, né, que vai começar no ponto O e vai até o ponto A, eu vou chamar, o exercício diz que de O até A tem 10 km. De A até esse ponto que é B, também tem 10 km. E de B até esse ponto que é C, também tem 10 km. O que acontece nesse exercício é que ele fala que essa ciclista ela desenvolve velocidades diferentes para cada pedaço aqui desse percurso. No trecho de O até A, ela vai fazer com uma velocidade de 15 km por hora. De A até B, ela faz esse percurso com uma velocidade de 10 km por hora e de B até C com uma velocidade também de 15 km por hora. Certo? Então a primeira coisa que você tem que entender é separar esses trechos aqui. Bem, prosseguindo, o que ele pede é que você descubra qual que é a velocidade média do trecho aqui de O até C. Você sabe que o ΔS de O até C vale 30 km, ou seja, é o percurso total da ciclista. Porém, você não tem aqui o trecho, o valor de tempo para cada trecho. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Descobrir qual que é o valor do tempo que ela gasta nesse pedaço de O até A, nesse pedaço de A até B e nesse pedaço de B até C, certo? Como é que você vai descobrir isso? Nossa, usando as equações básicas de cinemática, a mais básica de todas, que é a ideia de velocidade média, né? Como a média da velocidade de O até A gente conhece, de A até B a gente conhece, e de B até C e conhece, e olha só que legal, além de coincidir a distância, coincide também nesse trecho, no terceiro trecho, a velocidade. Então, basicamente, o resultado que a gente tiver aqui de conta deve coincidir com esse valor aqui, certo? Então, a gente já vai ficar esperto no que vai acontecer no exercício. Então, olha só, partindo dessa ideia, o que você conhece? Né? O valor total, né, do espaço de O até C. Outra coisa que você conhece, que nós vimos em aula também, foi que o valor da velocidade média, né, no caso, é dado por ΔS sobre ΔT. Tá? O valor de ΔT a gente pode encontrar da seguinte maneira: ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade. Então, né, eu fiz essa análise e eu sei que eu consigo, então, tendo o espaço e a velocidade, encontrar o ΔT. Né? Então, com base nessa ideia aqui, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual que é o valor do tempo que a ciclista demora para ir de O até A, de A até B e de B até C. Né? Sem muito problema. Então, vamos começar aqui com o trecho, certo? De O até A. Vamos descobrir esse valor aí de ΔT. Então, ΔT de O até A vai ser dado por espaço dividido por velocidade. Então, espaço dividido por velocidade. Se você faz uma simplificação aqui, né? 10 e 15, você simplifica por 5 em cima, divide por 5 embaixo, você tem aí o valor de 2/3. Tá, 2/3 do quê? Né? O
que são esses 2 terços aqui? São 2 terços de... Quer saber? Eu estou trabalhando com quilômetros por hora, então o meu tempo aqui quando eu encontrei, já que eu dividi quilômetros por hora, eu vou ter 2 terços de hora. Tá? Então, nesse trecho aqui, eu sei que o meu ΔT de O até A é igual a 2 terços de hora. Ok. Não, então vamos para o segundo trecho agora. Trecho de A até B. Tá bom? Então de A até B o que vai acontecer? Também tem que encontrar o meu ΔT de A até B. A equação vai ser a mesma, né? Só que os valores agora são diferentes. São 10 km dividido por 10 km por hora. Então, isso aqui, muito fácil, 10 dividido por 10, né? Para todo mundo sabe que deve dar 1, isso aqui. Né? Ou, nesse caso, 1 hora, né? Resultado que você vai ter que ΔT de AB é igual a 1 hora. Agora, olha só, você está esperto, né? Ó, que o trecho de OA é igual ao trecho de BC. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Quando você vai fazer a análise do trecho de B até C, você sabe o seguinte, você pode pensar, olha, o valor do ΔT de B até C é igual ao valor de ΔT de O até A. Né? Portanto, o que você pode afirmar? Que o seu ΔT aqui, ó, de B até C, também vai ser igual a 2 terços de hora. Ok? Então, o que eu fiz aqui nessa primeira parte? Eu determinei qual que é o intervalo de tempo que a ciclista vai levar em cada um desses trechos aqui. Então, esse aqui é o primeiro intervalo de tempo, segundo intervalo de tempo, terceiro intervalo de tempo. Tá? Então, eu vou colocar esses valores de tempo ali só para a gente agora poder trabalhar e chegar na velocidade média final do trecho de O até C que ele está pedindo no exercício. Então, no trecho de O até A, você vai ter o quê? Um intervalo de tempo de O até A igual a 2 terços de hora. De A até B, o ΔT de A até B é igual a 1 hora. E de B até C, o seu delta de B até C, delta tempo, né? É 2 terços de hora também. Ok? Então, nós temos aqui para cada trecho o valor da distância, o valor do tempo e o valor da velocidade. Né? Ó, velocidade, distância e tempo. Velocidade, distância e tempo. Certo? Ó, as 3 coisas aqui, 3 grandezas que me interessam quando eu vou calcular a velocidade média. Ó. Velocidade, distância e tempo. Ok? Então, vamos calcular agora a partir dos dados que nós obtivemos. Então, gente, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Né? Sabendo disso, o que eu tenho que saber? O espaço total, que nós já calculamos, né? Esse ΔS aqui é a soma dos 3 espaços, né? De O até A, de A até B, de B até C. Isso é muito fácil. 10 mais 10 mais 10, 30 quilômetros, né? Agora, o ΔT, o que ele é? Né? Qual que é o valor dele? É o valor desse tempo, mais esse tempo, mais esse tempo. Então, seria o seguinte, 2 terços mais 1 mais 2 terços. Né? É uma soma de frações. 2 terços mais 1 mais 2 terços. Bem, se você pensar um pouquinho, você pode relembrar disso aqui. Ó. ΔT, então, você só pode somar a fração quando você tem os denominadores todos iguais. Você pode escrever 2 terços mais... Olha, como todo mundo está com 3 aqui embaixo, eu tenho que colocar o 3 também aqui. Para eu, né, ter alguma coisa aqui que vai dar 1, eu tenho que ter o 3 aqui em cima do numerador. Então, 2 terços mais 1 mais 2 terços. Então, somando tudo isso aqui, eu tenho
repete o denominador, soma o numerador. 2 mais 3 mais 2. Então, eu tenho 7 terços de hora. Né? Então, o que você encontrou aqui? ΔS 30 km, ΔT igual 7 terços de hora. Com esses dados aqui em mão, né? Agora, esse de espaço e esse de tempo, frisando sempre isso aqui, né? Porque eu falo toda de espaço e de tempo, que é a fórmula básica da velocidade média aí. Você vai ter o que como velocidade média da ciclista nesse trecho? Lembra que eu estou falando de uma ciclista que percorreu esse trecho aqui todo. Bem, vai ficar fácil. Fica ΔS, que são 30 km, dividido por ΔT, que são 7 terços. Ok? Então, quando você fizer essa conta aqui, né, se você quiser também, você pode aí fazer a conta como eu falo para vocês em sala de aula. Tem várias formas de você resolver a continha. Tá? É bom você, como eu sempre falo, tentar fazê-la sem usar calculadora inicialmente, né, para ver como está o seu traquejo aí matemático com essas continhas. Então, a velocidade média fica dada pelo seguinte: 30, como você tem um numerador aqui que está dividido por uma fração, vezes o inverso da segunda. Só que é a mesma coisa que 90 sobre 7. Tá? Então, o que você vai ter aqui finalmente como velocidade final? Você vai ter então um valor aproximadamente de 12,8 o quê? Como eu estou trabalhando com horas e quilômetros, fica quilômetros por hora. Vamos para o próximo exercício. No exercício 2, você tem uma pessoa que está parada aí de frente a uma caverna e ela dá um grito, né? E quando ela dá esse grito, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo ela ouve um eco, tá? E ele quer saber como é que você determina a profundidade dessa caverna através das informações que são passadas aqui, tudo bem? Então vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Então, gente, ó, tá aqui o meu desenho básico, né? Um homem palito mais uma vez entrando em ação aqui. O que vai ocorrer? Quando a pessoa fala, quando você fala, nós que emitimos som, seres humanos e outros animais também, mas você cria uma onda, certo? E essa onda sonora, no caso, ela se propaga pelo ar. O que acontece no caso de um eco é que essa onda, quando você emiti-la, ela sai, né? Vai se propagando pelo espaço, ela bate num objeto e depois retorna, né? Vai retornar até a pessoa que emitiu, enfim, retorna em várias direções, mas a gente pensa, está preocupado com o cidadão ali que está fazendo papel de observador. O que vai acontecer? Depois de um tempo, o som bateu, voltou até seu ouvido, você escutou um som, né, que é chamado de eco, certo? Nesse exercício, então, ele fala que essa onda aqui, ó, que foi até lá e voltou, ela viaja pelo ar com uma velocidade de 340 metros por segundo, tá bom? Então essa é a velocidade de propagação da onda sonora de acordo com esse exercício aqui. A pessoa vai demorar 2 segundos para escutar o som novamente. Então vamos pensar um pouquinho, ó. A pessoa está aqui, vamos chamar esse ponto aqui de origem, e o ponto que é o fundo da caverna, meu espaço final. Então olha só, a onda foi até lá, bateu e voltou. E o tempo que demorou para isso ocorrer, o ΔT para a pessoa escutar novamente, foi exatamente do que? 2 segundos, tá certo? 2 segundos demorou para o som chegar até o fundo da caverna e voltar até o ouvido da pessoa. Ou seja, se isso daqui, ó, se essa distância aqui toda tem valor ΔS, então significa o quê? Que o som, no total, ele viajou 1 ΔS mais 1 ΔS, ou seja, viajou 2 ΔS, né? Foi e voltou. Então a gente pode pensar assim, ó. O espaço que a caverna tem, da profundidade da caverna é ΔS, certo?
Só que o som, ele bateu lá e voltou, né? Bateu e voltou. Então, vamos chamar isso de ΔS'. O que é esse ΔS'? 2 vezes o ΔS, que é a profundidade da caverna. Olha, né? Só estou substituindo a variável aqui para ficar mais fácil de enxergar o que vai acontecer. Bem, sendo isso verdade, como é que eu posso resolver o meu problema? Mais uma vez é um probleminha do tipo velocidade é igual, né, média, igual ΔS sobre ΔT. Né? Onde a velocidade ele deu para você aqui, ó, 340 metros por segundo. ΔS é o que você quer descobrir, que é a profundidade da caverna. E o ΔT, ele também deu esse valor para você de ΔT, que falou que é 2 segundos. Certo? Tudo isso aqui foi dado no exercício. Então, como é que você vai fazer? Vai substituir, ó. 340 é igual 2 vezes ΔS sobre o ΔT. Quanto que vale o seu ΔT? 2 segundos. Pronto. Olha só, exercício tranquilo, né? Cortou aqui agora, só alegria. Chega aqui o ΔS, que é o comprimento ou melhor, ΔS que é a profundidade da caverna. ΔS é igual a quanto? 340, o quê? Lembra, tem que ter uma unidade para informar aqui essa profundidade. No caso, como eu estou falando em metros por segundo, e o tempo já estava em segundo, a unidade que eu estou trabalhando de comprimento é a unidade de metros. Então, o ΔS é igual a 340 metros. Então a gente fechou aqui o resultado. Então, ΔS igual a 340 metros, a profundidade da caverna. O exercício 3 também é bem simples de a gente resolvê-lo, né? Porque ele dá aí uma informação, as seguintes informações para você. Ele fala assim: após o disparo inicial, um corredor olímpico percorre uma pista com velocidade aproximadamente constante de 10 metros por segundo durante 9 segundos. Então ele pede para você o seguinte: ele construa o gráfico da velocidade desse corredor. Pensa um pouquinho, gente, ó. A velocidade nesse caso é constante, ela não vai variar em nada no tempo, ou seja, se no tempo 0 é 10 metros por segundo, no tempo 2 vai ser 10 metros por segundo, no tempo 3, 4, assim por diante. Então, gente, ó, para construir o gráfico, o que a gente espera que você faça? Primeiro, colocar os eixos coordenados, certo? Depois que você colocou o eixo coordenado e você definiu indicou, né, aonde está o lado positivo desse eixo, você deve indicar o nome dos eixos. No caso, o eixo vertical, por padrão, a gente está usando o quê? Velocidade, nesse caso, em metros por segundo. E o eixo horizontal, a gente vai utilizar tempo em segundos, tá? Como ele disse que a velocidade do corredor é de aproximadamente aí 10 metros por segundo, aliás, constante 10 metros por segundo, então a gente coloca aqui um valor como sendo o meu 10 metros por segundo, certo? E aí eu vou pensar, qualquer ponto que eu pegar aqui no tempo, lembrando que meu tempo 0 está aqui, não interessa, eu vou pegar o tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, certo? Não interessa pra gente. O que interessa é o seguinte: independente do tempo, a velocidade sempre vai ser constante, tá bom? Você vai passar uma reta horizontal aqui paralela ao eixo do tempo. Técnicas pedagógicas que não são ensinadas no curso de licenciatura. Beleza, então o seu gráfico tem que ficar dessa forma aqui, né? Como ele percorreu 9 segundos aí, a gente pontilha aqui só para determinar o tempo dele. Então, basicamente, seu gráfico deve ter essa, né, essa característica aqui quando isso for pedido para você. Então, na questão B, ele pede para você calcular o valor do espaço que ele percorreu nesses 9 segundos. Então, olha só, você tem um gráfico aqui agora que indica o que para você? Velocidade em função do tempo. Nós vimos aí em aula que quando você tem um gráfico em função do tempo, significa o quê? Que a área do gráfico ela é numericamente igual
certo? A sua variação de espaço, certo? Variação de espaço aqui, o ΔS. Então, nesse caso aqui, como a gente tem uma figura aqui, ó, bem fácil de perceber que é um retângulo, né? E a área de um retângulo, todo mundo sabe que é base vezes altura. No caso, base é representada pelo tempo e a altura vai ser representada pela velocidade. Fica fácil de resolver esse problema. Por quê? Nesse caso, né, o ΔS, como ele é numericamente igual à área do gráfico, a gente pode pensar assim: ΔS, então, seria igual a base. Nesse caso, olha quem que é a base aqui, ó, vai de 0 até 9. Então, 9 vezes a altura, que vale 10. Então você chega aqui que ΔS vale o quê? 9 vezes 10, 90. Qual que é a unidade de medida? Metros. Pronto, esse aqui é o seu resultado. 90 metros. Então, fechou mais um exercício. Então, gente, vamos lá para o exercício 4. Você vê que o exercício 4 é muito fácil também, muito simples. A ideia aqui é totalmente conceitual. Então, se você fez o anterior, esse daqui é só alegria, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui no exercício 4. Ele fala assim, ó, calcule o deslocamento escalar efetuado pelo móvel, cujo movimento é descrito pelo gráfico a seguir. Que esse gráfico é o quê? Né? Um gráfico de velocidade por tempo. O que você tem que cuidar aqui? Que é o seguinte, a velocidade agora ela não está em metros, ela está em centímetros, certo? Se ela está em centímetros, né, e o tempo, tanto no eixo quanto no outro, estão também agora em segundos, provavelmente o espaço que eu encontrar aqui será também em centímetros. Então eu tenho que ficar esperto com isso. Por isso que quando você for resolver um exercício, por mais simples que seja, observe as unidades que você tem de medida, tá? Porque senão você pode dar um resultado aí errado. Como ele só quer saber o deslocamento, certo? Lembrando aquela historinha, a área do gráfico deve ser numericamente igual ao deslocamento. Num gráfico, velocidade por tempo. Tá? Velocidade por tempo, que isso fique bem claro. Tá? Então vamos lá. Então, ΔS é numericamente igual à área do gráfico. A gente tem uma figura muito simples agora, que é um quadrado, né? Aqui vale 3, lado 3, então é um quadrado. Na área do quadrado, lado vezes lado. Então, o seu ΔS aqui fica igual a 3 vezes 3. Né? Que nesse caso, 3 vezes 3, 9, o quê? Centímetros agora. 9 centímetros. Obteve o valor final que ele estava esperando. Então, o deslocamento desse móvel, dado por esse gráfico, é 9 centímetros. Então, gente, o exercício 5, mais um gráfico, né? Mais um exercício relacionado aqui à questão sobre um gráfico de velocidade por tempo. Então, a ideia é que você saiba que quando você olha para um gráfico de velocidade por tempo, o que você tem de informação? A área sobre essa, né, sobre essa reta, ou a curva que você tiver no gráfico, ela representa a variação de espaço do móvel, ok? Então essa aqui é a primeira coisa que você tem que lembrar. Vamos ver o exercício, o que ele fala? Observe o gráfico a seguir e determine o deslocamento escalar entre 0 e 20 segundos, tá bom? Certo, que é muito fácil, mais uma vez, né? Não tem muito o que você ficar caçando esse exercício, porque, mais uma vez, o que a gente sabe? Que a variação do espaço é igual, né, numericamente, à área do gráfico. Só que nesse caso, qual que é a diferença desse para os anteriores? Que você tem aqui, ó, a moto estava numa certa velocidade, de repente teve uma aceleração abrupta aí e ela foi para uma outra velocidade, que é de 20 metros por segundo. Então, para a gente determinar o deslocamento dela, a gente tem que calcular qual que é a área nessa parte, né, do seu gráfico, e depois a área nessa outra parte aqui, tá bom? Então, divide seu problema aqui para ficar mais fácil. Então, ó, o ΔS
total, né, de deslocamento total, vai ser o ΔS da área 1 mais o ΔS da área 2. Então o que eu tenho que fazer? Determinar, aqui ó, vamos então lá. Então o que eu tenho que fazer? Determinar o ΔS da área 1. Quanto que ele vale? Olha, essa área aqui ó, toda. Como a gente sabe, ó, isso aqui também é um quadrado, né? Ó, base vezes altura, certo? Então você tem aqui ó, base 10 vezes altura, que também é 10. Então a área do deslocamento na primeira parte é 10 vezes 10, 100. 100 unidade que você está usando de comprimento metros. 100 metros. Beleza. Segunda parte, calcular qual que é o deslocamento do móvel na segunda parte do percurso aqui, ó. Então o que você vai ter? Essa base e essa altura. Quanto você tem de base aqui, ó? De 10 para 20. Ele andou 10, não andou? 10 para 20 é 20 menos 10 dá 10. Então vai ficar 10 vezes a altura. Quanto que é a altura? 20. Fica 20 aqui então. Então o seu ΔS 2 é igual a 10 vezes 20, 200 metros. Então olha só, o que você encontrou aqui? Encontrou o ΔS1, ΔS2. Vou substituir na nossa referência inicial, certo? Vou fazer essa relação, vou ter aqui, ó, ΔS igual a 100 mais 200. Portanto, né, ΔS seu final será de 300 o quê? Metros. Então, essa é a resposta final aqui, ó. Seu ΔS, ou seja, o deslocamento dessa moto de 0 a 20 segundos foi de 300 metros. Gente, o exercício 6, tá? Ele também é muito simples. Você lembrar o conceito de classificação de velocidade, progressiva ou retrógrada, correto? Então você lembra o seguinte, que quando você tem um móvel qualquer, certo? Ele pode ter uma trajetória, certo? Tá aqui a sua trajetória. Eu coloco uma origem aqui no meu sistema e aqui eu defino onde está o lado positivo, né, do meu sistema de referência aqui. Então quando um objeto, um móvel, uma pessoa começar a caminhar de qualquer ponto aqui que eu pegar nessa linha, na direção positiva, nós vamos ter um movimento que a gente chama de progressivo, certo? E aí a velocidade vai ser positiva, maior que zero. Logo, como nós já sabemos, estudamos isso em sala de aula, significa que nós teríamos uma relação espaço por tempo no movimento uniforme, né? A função horária do movimento uniforme seria uma reta crescente. Por outro lado, se algum ponto que alguém começar a se deslocar nessa trajetória de forma que ela ande no sentido do eixo negativo, a velocidade, quando a gente calcular, vai ser uma velocidade negativa. Logo, a reta, na função que vai representar o movimento uniforme naquele caso, é uma reta decrescente, certo? Então, sabendo disso, fica fácil responder essa questão A e B. Olha para as questões aqui, para a questão A primeiro, né? A questão A, o que ela fala para você fazer? Esboça o gráfico da posição e função do tempo de um movimento retilíneo uniforme quando esse corpo se distancia da origem dos sistemas de coordenada. Então, aqui simplesmente você tem que pegar, certo? Fazer uma reta aqui genérica, não importa onde que ela vai cortar o eixo S, nem o eixo T. Importa que ela tem que ser uma reta crescente para você representar o movimento que ele está querendo aqui. Então, por exemplo, eu poderia pegar e criar uma reta nesse sentido aqui, ok? Então isso aqui está representando, tá? Lógico, vou lembrar que isso aqui está relacionado ao meu espaço inicial, tá bom? Isso aqui pode ir para o outro lado também. Mas enfim, aqui eu representei já o meu
movimento, né, um móvel aí, caminhando no sentido do eixo positivo. Na questão B, a questão é a mesma, só que ele pede para você representar o móvel caminhando, no caso, no sentido do eixo negativo. Como nós sabemos, para o movimento retilíneo uniforme, isso pode ser representado através da função horária, que vai ser gerada por uma função afim, função de grau 1 aí, que vai dar origem a uma reta decrescente, ou seja, com inclinação negativa. O coeficiente angular dela vai ser negativo, então pode ser representado por qualquer reta que faça isso aqui. Esse aqui é meu espaço inicial. Ok, gente? Então, a resposta da A é uma reta genérica, desde que você represente o eixo do espaço, o eixo do tempo, e a reta tem uma inclinação positiva. E a resposta B, a mesma coisa, você vai ter que definir os eixos, né, a orientação dos eixos, o nome dos eixos, e a reta tem que ter uma inclinação negativa. Finalizado o exercício. Gente, a questão 7 é uma questão simplesmente de entender o significado da razão velocidade, que é o espaço dividido por tempo. Então, o que acontece nessa questão? Ele vai pedir para você, como você pode observar aqui nas questões, são bem parecidas uma com a outra, é exatamente essa ideia, que você aprenda e entenda esse conceito, que é espaço dividido por tempo. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte para você: o que significa, olha lá no exercício aqui, o que significa dizer que, certo? A velocidade escalar média de um carro é de 50 km por hora. Então, a velocidade média do carro é de 50 km por hora. Significa o quê? Significa dizer que o carro percorre 50 quilômetros em uma hora, né? Lógico, em 2 horas ele vai percorrer 100 e assim por diante. A questão B. Questão B. O que significa dizer que a velocidade escalar média de um inseto é de 4 milímetros por minuto? 4 milímetros por minuto. Ou seja, a velocidade média do inseto 4 milímetros por minuto. Significa dizer que o inseto percorre 4 milímetros por minuto. Ok? Então você está vendo que a gente está trabalhando aqui, ó. Apesar de a gente falar de unidades diferentes, a razão que a gente está trabalhando é a mesma, é velocidade, que é espaço por tempo. Tá bom? A questão C. Ele pergunta: o que significa dizer que a velocidade média da luz é de 300 mil km por segundo? Né? Pensa bem, 300 km por segundo, ou seja, em um segundo a luz viajou 300 mil km. É bem rápido isso. Então, a velocidade média é igual a 300 mil km por segundo. Então, vamos lá. Significa dizer que a luz percorre 300 mil quilômetros, né, em um segundo. E por último, a questão D. A questão D, ele pergunta sobre
a questão da velocidade escalar, né, do som. Ele fala que no som no ar, a velocidade é aproximadamente média, né, 330 metros por segundo. Então isso significa o quê? Significa dizer que o som se propaga (330 metros em 1 segundo. Então ele vai se propagar 330 metros em 1 segundo. Certo? Fechou aí então A, B, C e D da questão 7. A questão 8 é um clássico aí das questões de física para vestibular, para Enem, enfim, para qualquer coisa do gênero, de concurso, né? A gente acabou de ver no exercício anterior a velocidade da luz, né? Qual que era? 300 mil quilômetros por segundo. Então é o seguinte, ó, você vai pensar da seguinte maneira: você tem a Terra aqui, certo? Um ponto aqui que é a Terra, e tem outro ponto aqui que é o Sol. A luz do Sol vai viajar uma certa distância para sair do Sol e chegar até a Terra. Então a gente tem aqui um delta S. E essa luz viaja aqui com uma velocidade, né? Então a velocidade da luz aí, que ele definiu no exercício, foi de 300 mil quilômetros por segundo, né? Outra informação que ele dá aí nesse exercício é que essa distância entre a Terra e o Sol vale 149 milhões de quilômetros, né? Então pensa bem, né? Vamos raciocinar, tem o delta S e tem o V, quero descobrir o tempo. Lembrando que a velocidade da luz é sempre constante no vácuo, né? O que vai acontecer? Olha, fica bem fácil. Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Logo eu posso escrever assim, ó, delta T é igual a delta S sobre V. Né? Substituindo os valores agora, eu tenho o quê? Delta T fica igual a 149 milhões, que eu posso escrever na forma de notação científica, vocês concordam? Não. Vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vou ficar com 1,49 vezes 10 elevado a 8. Dividido por 300 mil quilômetros. Também posso escrever isso aqui na forma de notação científica. Né? Vou correr aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta. Certo? Então ficou mais fácil para eu escrever qualquer coisa agora. Bem, gente, é o seguinte. Como é que eu vou resolver essa continha aqui? Eu tenho várias formas de resolver aqui. Eu vou resolver através de aproximação, só para você ter uma noção de como que isso funciona. Você pode pegar e dividir também, tranquilo, dá mesmo, né? Vai dar aproximadamente o mesmo resultado aí. Mas assim, no caso de uma aproximação, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1,49. Vamos analisar isso aqui. 1,49 é aproximadamente 1,5, não é isso? 1,49. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que aqui embaixo tem o 3, né? 3 é o dobro desse valor aqui, ó, de 1,5. Então, se eu fizer uma conta aproximada aqui, eu vou chegar no valor bem próximo. Olha só, eu vou ter delta T igual a 1,5 sobre vezes 10 a oitava, 3, né? Vezes 10 a quinta. Então, resolvendo essa continha aqui, ó, 1,5 dividido por 3 vai dar 0,5, né? Isso aqui é meio, né? Ah, professor, eu não lembro como resolve isso aqui. Vê lá a questão de matemática, né? Você tem 1,5 dividido por 3. Isso aqui é a mesma coisa que 15
sobre 30. Né? Simplifica por 15 em cima e embaixo. Você tem 1 sobre 2, que para poucos ainda está meio. Então isso aqui dá 0,5. Agora, 10 oitavos sobre 10 à quinta, você pode escrever como 10, né? Repete a base, como é uma divisão, repete a base, e subtrai os expoentes aqui, ó. Então, seu ΔT fica igual a quanto? 0,5 vezes 10 oitavos menos 5 dá 10 na terceira. Então, 0,5 vezes 10 na terceira, né? Agora é só fazer a continha aqui, ó. Deixa eu continuar aqui do outro lado. ΔT seu então fica igual ao quê? 0,5 vezes 1000, ó. Se tiver dificuldade de fazer a conta direta. Então 1000 vezes 0,5 ΔT fica igual a 500 aproximadamente, né? Então nosso tempo aí vai ser aproximadamente 500 segundos, certo? Isso aqui é o tempo que eu encontrei, 500 segundos. Só que ele está pedindo para você encontrar isso aí em minutos, né? Como é que eu faço para encontrar isso aqui em minutos? Vamos fazer a conta aqui agora. Você sabe que cada minuto tem 60 segundos. Logo, então o seu ΔT vai ser aproximadamente 500, né? Como eu quero transformar para minutos, eu tenho que dividir por 60 aqui, ó. Aí isso que era unidade de segundos, passa a ser unidade do quê? De minutos. Certo? Então, seu ΔT aqui vai dar aproximadamente 8 minutos, né? Eu estou dividindo 50 por 6. Né? Então eu sei que vai dar um número exato que são 8 minutos. E vão sobrar aí 20. 20 o quê? 20 segundos. Então são 8 minutos e 20 segundos. Isso é aproximadamente, lógico, né? Finalizado o exercício. Então, gente, olha só. O próximo exercício é para caçada, né? Olha só. Você vai ter um guepardo. Se o Ulisses puder, depois ele mostra uma foto aqui do guepardo. Ó, guepardo. E uma zebra. Olha só a zebra aqui. E a gente sabe que o mundo é cruel, né? Então, o que vai acontecer? O guepardo vai correr atrás da zebra. E a gente vai ter que equacionar esse movimento. Olha que legal, né? A gente vai equacionar se a zebra vai ter sorte ou não de o guepardo pegá-lo. Então, como é que começa o exercício? Ó? Um guepardo desenvolve uma velocidade escalar média de 30 metros por segundo para caçar uma zebra, distante a 20 metros deles. Ó, a zebra está longe dele, não está do lado. Que é tomada como origem, onde está o ponto onde está a zebra. Sentindo o perigo, a zebra corre com uma velocidade média de 20 metros por segundo. Quanto vai demorar até que o guepardo alcance a zebra, supondo que ambos corram em linha reta? A primeira coisa que você tem que fazer, se você não está entendendo muito bem, tenta esquematizar na forma de um desenho. Então vamos lá, gente. Até aqui o meu guepardo, né? Desculpe o desenho, vocês conhecem como eu sou bom desenhista. E aqui a gente tem a zebra. O guepardo está numa posição, a zebra está na outra. Eles falam aqui no exercício para você tomar a posição da zebra como referência, ou seja, ele está na posição 0 aqui, a zebra. Se a gente tomar o eixo de referência como sendo essa direção positiva, o que vai acontecer? Se para lá é positivo e a distância entre os dois é 20, significa que o meu guepardo está a menos 20 metros da zebra. Ok? Para lá é positivo, na direção contrária, os valores são negativos. Você sabe que a velocidade do guepardo é de 30 metros por segundo. E a velocidade da zebra vai ser de 20 metros por segundo. Você sabe que os dois vão caminhar em linha reta, né? Vão andar em linha reta. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que encontrar qual que é a equação horária desse movimento do guepardo, qual é a equação horária do movimento da sua zebra. Certo? E quando é que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar quando o espaço da zebra for igual ao espaço
do guepardo, ou seja, né, quando tiver uma equação, o valor do espaço na equação horária da posição da zebra for igual o valor de espaço, né, ou no caso posição, do guepardo na equação, ou melhor, função horária dos espaços do guepardo. Então vamos começar com o guepardo aqui, ó. Como é que vai ficar a equação horária dele? Certo? Então o primeiro vai ser o guepardo. A função horária, a gente sabe, né, a gente tem que ter isso aqui em mente, que a função horária do movimento uniforme é S igual S0 mais velocidade vezes tempo. Então, no caso do guepardo, como ele está a menos 20 metros, o seu espaço inicial é menos 20. Então você pode escrever sua equação horária como S igual menos 20 mais 30 vezes o T. No caso da zebra, a zebra, qual vai ser a equação horária dela? Esse aqui eu vou colocar G de guepardo e aqui eu vou colocar S, Z da zebra. Então, a equação horária da zebra, qual que é o espaço inicial que ela ocupa? Como ela está na origem, o espaço inicial dela é 0, mais a velocidade dela, né? As duas são positivas porque estão no mesmo sentido do eixo, vezes T. Certo? Resolveu o seu problema aqui, ó. O que vai acontecer agora? Quando é que o guepardo encontra a zebra? Que é o objetivo da caçada dele, né? Quando o espaço do guepardo for igual ao espaço ocupado pela zebra, né? Quando é que você encontra alguém? Quando você está no mesmo espaço que ela, certo? Então, olha só, você vai colocar desse lado da equação, né? A equação horária, a função horária do espaço do guepardo, que é menos 20 mais 30t. E do outro lado aqui você vai colocar 20 vezes t. Ok? Só lembrando, por que eu coloquei 20 vezes t, gente? Pelo seguinte, ó. Aqui você pode escrever z é igual a 0 mais 20t, é o próprio 20t. Tá bom? Não tem problema nenhum escrever daquela forma aí. Então, olha só, desse lado eu tenho a função horária dos espaços do guepardo e do outro lado da zebra. Ou seja, quando essas duas coisas forem iguais, os dois estão se encontrando. Então, resolvendo essa equaçãozinha, pode ver que é uma equação agora do primeiro grau, fica o quê? Menos 20 igual a 20t menos 30t. Isso aqui significa que você pode escrever menos 20 é igual a 20 menos 30 menos 10t. Ou seja, o que vai dar isso aqui, ó? Menos 20 dividido por menos 10. Então, o t é igual a 2 segundos. Então, esse aqui é o tempo que leva para o guepardo conseguir alcançar a zebra, né? Bem rápido, 2 segundos aí ele já pega o lanchinho dele do meio-dia. Tá bom? Mais rápido do que comer e até o Gisele comer alguma coisa, né? Bem rápido esse guepardo aí. Beleza, gente? Vamos para o próximo exercício aí. Então, gente, o 10 é para você verificar se as alternativas estão verdadeiras ou falsas, né? E aí você tem que justificar por que elas são verdadeiras ou por que elas são falsas, ok? Então, vamos lá, vem comigo aí, vamos ver esse próximo exercício aqui que é o 10. O que ele falou nesse exercício A? Que você tem dois carros aí. Um que tem a velocidade de 72 km por hora e o outro que vai estar na velocidade de 30 metros por segundo. E ele pergunta, a afirmação que ele faz é a seguinte, né? Que o carro com velocidade de 72 km por hora chega mais rápido que aquele com 30 metros por segundo. Né? Para as pessoas que não estão atentas ao exercício, falar 72 é maior que 30,
Fechou? Não, não é assim. Você vai ter que olhar para a unidade aqui, gente. Aqui está em metros por segundo, aqui está em quilômetros por hora. O que você vai fazer para poder comparar? Você tem que comparar com coisas que sejam iguais. Você compara, então, metros por segundo com metros por segundo, ou quilômetros por hora com quilômetros por hora. Então, nesse caso, eu vou passar aqui, ó, o 30 metros por segundo para quilômetros por hora. Vou pegar 30, né, metros por segundo e vou multiplicar, como nós vimos em sala de aula, né, o fator de multiplicação aqui seria 3,6. Então, quando você faz essa multiplicação, você tem que a velocidade 2, né, 30 vezes 3,6, dá 108 km por hora. Agora a gente pode comparar, porque eu tenho quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade do carro 2 é maior que a velocidade do carro 1. Então, o que você pode falar? Portanto, como a velocidade do segundo carro é maior que a velocidade do primeiro, a alternativa é falsa, né? A gente demonstrou aqui, ó, o V2 é 108, V1 72 km por hora. Bem, gente, ó, a gente está falando de módulo de direção e sentido aí, no caso do item B, que seria ver a velocidade como vetorial. E ele fala a seguinte relação aqui, né? No movimento uniforme, a velocidade varia em módulo, direção, mas permanece constante em direção e sentido. Não, gente, essa resposta não pode ser, porque no movimento uniforme, a velocidade permanece constante. Vírgula, portanto, a alternativa é falsa também. Essa seria a justificativa nossa aqui, pelo que nós vimos em sala de aula. Então, olha só, no item C ele fala sobre a questão do movimento da Terra, né? Dá uma olhada aí direito no item C. Ó, considerando o movimento de rotação da Terra, a velocidade escalar em um ponto da superfície do planeta é um valor bem alto, né? Aí ele fala o seguinte: isso significa que a cada segundo uma pessoa na superfície da Terra desloca-se juntamente com o planeta. Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. O item C é verdadeiro. Próximo, item D. Se a velocidade de uma pessoa caminhando é 2 metros por segundo, após uma hora ela terá andado 7,2 km. Olha, se a velocidade da pessoa é de 2 metros por segundo, basta você pegar agora, para justificar isso, fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Que basta você pegar esse valor e multiplicar por 3,6. Né? 3,6 vezes 2 dá 7,2 km por hora. Então, olha só, velocidade da pessoa em km por hora, 7,2 km por hora. Aqui eu fiz a justificativa só usando, né, a continha. Então, o que você pode dizer? Verdadeira. Basta converter a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Poderia ser o contrário também, né? Pegar esse valor e converter para verificar a igualdade. Igualdade que é essa, né, gente? Que 2 metros por segundo equivale aqui a 7,2 km por hora. Beleza? Próximo exercício, então. Então, gente, na questão 11, o que você tem que tomar cuidado aí é só o seguinte. No item A, por exemplo, né, depois que você observar os dados da questão, ele dá duas informações relevantes aí no corpo da questão, que é a velocidade média desenvolvida pelo veículo e o consumo do veículo, que é 0,1 litros por quilômetro. Por que eu sei que é 0,1 litro por quilômetro? Pelo seguinte, o consumo, por que eu descobri esse consumo? Porque é 1 litro, ele faz o quê? 10 quilômetros, não é isso? Então, 1 dividido por 10 dá 0,1 litro por quilômetro, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar são esses dois dados aqui que ele deu que não são irrelevantes para nossas contas. Aí ele pede para você o seguinte: se durante a viagem o motorista gastou 30 litros de gasolina, calcule o tempo de viagem. Então, olha, eu estou vendo que o consumo está ligado a litro por tempo, por espaço. Eu estou vendo que a velocidade está ligada a quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer a partir disso? Como ele gastou, né? Gastou 30 litros, o que eu posso pensar? Olha, eu vou usar essa relação aqui, ó. Tá? O consumo dele foi 30 litros, eu posso pensar assim, olha, 0,1 é igual
a quantidade de litros, certo? Que no caso foram 30, dividido pelo espaço que ele percorreu, ó, ou dividido aqui, que é ΔS, certo? Então, disso aqui, resolvendo essa continha, né? ΔS vai multiplicando, fica 30 sobre 0,1, você tem que o seu ΔS é igual a 300, no caso, como eu estou trabalhando com a grandeza quilômetros, fica 300 quilômetros, certo? A primeira parte, eu descobri quanto ele andou. Agora eu tenho que descobrir o tempo que ele gastou. Para eu descobrir o tempo que ele gastou, eu vou usar a velha e boa relação ΔS sobre ΔT, tá bom? Então a velocidade foi de 60, o ΔS nosso é 300, o tempo eu tenho que descobrir. Então ΔT fica igual a 300 sobre 60, né? 30 dividido por 6 dá 5. 5 o quê? 5 horas que eu estou trabalhando, né? Estou trabalhando com unidade de horas, então fica ΔT igual a 5 horas. Resolvido o item A. Então, o item B, o que vai acontecer? Ele olha lá na questãozinha aqui sua, né? Ele fala assim para você: sabendo que o tanque do carro havia 50 litros, quantos quilômetros o motorista percorreu sem precisar reabastecer? Ó, você vai usar a mesma relação aqui, ó. Né? Consumo é 0,1 litro por quilômetro. Você sabia que tinha 50 litros, vai ter que descobrir quantos quilômetros a pessoa andou. Então, seu ΔS fica igual a 50 sobre 0,1. 50 sobre 0,1, ΔS igual a 500 quilômetros. Então, resolvido o seu problema também, bem fácil, 500 quilômetros, tá bom? Então, olha só, na questão C ele vai exigir um conhecimento a mais seu aí, que é a questão de porcentagem, né? Que ele vai falar para você, o motorista pretende substituir seu carro por um modelo mais potente, que consome 20% a mais. Então, como é que fica essa historinha aí? Da seguinte maneira, né? Nosso consumo inicial era de 0,1 litro por quilômetro, né? 20% a mais é 20% a mais de consumo, desse 0,1 aqui, ó. Então, 0,1 você pode multiplicar por, como vai ter um consumo maior, 1,2, que é o fator de multiplicação, é 1 mais 20%, né? O 0,2 aqui. Então, isso aqui, quando você efetuar a sua continha, você vai verificar que vai dar 0,12. Então, o seu consumo passa de 0,1 para 0,12. Então, o consumo passa a ser 0,12 quilômetros por litro. Daí você vai ter que calcular qual que seria a distância que ele poderia percorrer com o carro com esse novo consumo aqui. A mesma coisa que nós fizemos na questão B. Então você vai pegar o consumo que agora é 0,12, você tinha 50 litros dividido por seu novo ΔS aqui. Então seu ΔS fica 50 sobre 0,12, ΔS aproximadamente aí 417 quilômetros. Seria essa aqui a resposta final, 417 quilômetros aproximadamente. O item D, gente, é para vocês fazerem em dupla, né? É uma resposta pessoal, então fica aberto. A ideia que eu dou é que você tem que pensar em sustentabilidade, certo? E em questão de valor, se é interessante você ter um carro potente que desenvolve uma grande velocidade numa cidade grande que tem muito congestionamento e você nunca vai poder usar todos os recursos ou toda a velocidade toda que você poderia desenvolver com aquele carro. Ou seja, ele vai gastar mais e não vai ter a performance desejada para a finalidade dele, tá? Então você vai pensar nessa historinha e criar a sua resposta aí.
Beleza? Fica a dica então da questão D. Questão 12, olha só, a ideia é você tem o trovão e tem o relâmpago, né? Tem o trovão, que é aquele barulho, e tem o relâmpago, que é a luz que você percebe que é emitida quando que tem uma descarga elétrica aí na atmosfera. Então, o que vai acontecer? Quando você está aqui no chão, pelo que nós vimos no exercício anterior, né, você tem uma descarga elétrica aqui de uma nuvem, você percebe primeiro a luz, lógico, porque a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som, 300 mil km por segundo, enquanto o som viaja a 330 metros por segundo. Então é bizarramente maior a velocidade da luz. Então o que você percebe primeiro? A luz sendo emitida e chegando em você. Depois de algum tempo você percebe o som. Então como você está próximo ali da nuvem, é como se aquela velocidade da luz, teoricamente, né, fosse instantânea para a gente. Né? Ela chega muito rápido em relação à velocidade do som. Só que o som ele demora um tempo para chegar até seus ouvidos, né? Então ele tem um delta S aqui, né? E tem um delta T também, que é o tempo que ele demora. Então é o seguinte, pensando que a velocidade da luz, né, que chegou para você instantânea, o que acontece? Ele fala que o tempo que você demora para ouvir o som depois que você viu a luz é igual a 2 segundos. E aí ele fala para você que a velocidade do som, nesse exercício, é igual a velocidade da luz é 330 metros por segundo. E ele quer que você determine qual que é essa distância entre o lugar que caiu o raio, aí, né? Basicamente é como se fosse uma projeção aqui do raio, o lugar que caiu esse raio e onde você está. Só é uma aproximação, lógico. Então você tem que descobrir essa distância. Meus caros, vocês têm ΔS e velocidade ΔT. O basicão, né? Velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Nós estamos falando aqui de uma velocidade média. Então 330 fica igual a quanto? Fica igual a ΔS que você quer descobrir sobre 2 segundos. Logo, seu ΔS é 2 vezes 330, ou seja, 660 metros. Então, essa é a resposta do item A, 660 metros. O item B, vamos verificar o que acontece. Depois de quanto tempo uma pessoa ouvirá o trovão se ela estiver a uma distância de 1980 metros? Então, olha só, a distância que deu agora para você, de 1980 metros. Certo? 1980 metros. A gente sabe que a velocidade do som foi dada de 330 metros por segundo. Você tem que descobrir o tempo agora. Né? Igual ao anterior, só mudou a variável agora, que antes era ΔS, agora você vai ter que encontrar o ΔT aqui. Ou seja, a velocidade, de novo, ΔS sobre ΔT fica igual a quê? Velocidade 330 igual 1980 sobre ΔT. De novo aqui, ó, ΔT, né? Continuando, né? O ΔT isola ele, fica 1980 sobre 330, o que permite a gente resolver essa continha e dar o seguinte resultado aqui pra gente: 6 segundos aí. Então você tem de tempo entre cair o raio, né, em um determinado local, e você ouvir o som. Então essa aqui é a sua resposta. Então, gente, o exercício 13 agora, vamos resolver ele juntos aqui. O exercício 13 é bem curioso, que é uma aplicação também prática aí da equação ΔS sobre ΔT. Que é, por exemplo, um submarino. Imagina que meu submarino está aqui, certo? O que acontece é que ele vai emitir um som, uma frequência determinada. Esse som, para a pessoa que está lá dentro, o técnico do submarino, se localizar, ele emite o som ele vai, bate nos obstáculos, como aquela historinha do eco, do outro exercício, volta, né, pelo tempo de ir e voltar esse sinal, a pessoa, né, você tem aparelhos lá que vão determinar qual que é essa distância aqui, ó, entre o obstáculo, vamos chamar isso aqui de distância 1.
E da mesma forma, você também ao mesmo tempo emitiu uma outra onda aqui, ó, que bateu na parede e voltou. A pessoa ouviu, né, o aparelho captou na verdade, e determinou aí qual que seria essa distância entre o submarino e a pessoa. Tudo bem? Então tá aqui, ó, basicamente o desenho é esse. Então nosso problema é encontrar esse ΔS aqui. Foi o que foi colocado aí no exercício, né? A pessoa lá, o técnico emitiu um sinal simultâneo, ele bateu, né, bateu em duas paredes que estavam a distâncias diferentes, voltaram e a pessoa pôde descobrir, opa, o submarino está mais próximo desse obstáculo ou do outro obstáculo, ou seja, ou da direita ou da esquerda, né? Um dos dois lados aí, a pessoa pode estar mais próxima, enfim, manobrar o submarino. Então vamos lá e vamos ver como que isso funciona na prática aí nossa. O que ele fala é o seguinte no exercício, que é um problema de interpretação, basicamente. Ele fala que a velocidade do som na água aí é de 1.600 metros por segundo. Na água é de 1.600, bem mais rápido que no ar. E aí ele fala o seguinte, que o primeiro pulso, vamos pensar que esse é o primeiro pulso, ele demorou para ir e para voltar 2 segundos, certo? E o segundo pulso, ele demorou, ele só foi percebido aqui, pulso sonoro, 3 segundos após a volta desse aqui. Ou seja, se foi 3 segundos após a volta desse aqui, significa que esse pulso ele foi e voltou em 2 mais 3, 5 segundos. Certo? Então um pulso foi e voltou em 5, o outro em 2 segundos. Com base nessa ideia de tempo, eu posso pensar o seguinte, olha, se ele foi e voltou em 2 segundos, significa o quê? Que o tempo para ele ir foi de quanto aqui, ó, nesse intervalo? Tempo só para ir? 1 segundo. Nesse caso aqui, o tempo para ir, né, e voltar foi 5, ou seja, o tempo de chegar até o obstáculo, tempo 2, foi de 2,5 segundos. Tudo bem? Então separei aqui para eu entender o que está acontecendo em cada parte aqui. Olha, eu tenho velocidade, tenho tempo, tenho velocidade, tenho tempo. Né? Então, o que ele vai pedir aqui para a gente resolver nesse exercício especificamente? Ele pede o seguinte, ó, com base nessas afirmações, conclui-se que a distância entre os dois obstáculos vale em quilômetros quanto? Ele quer saber em quilômetros. Né? Lembrando que está em metros por segundo. Eu posso escrever essa velocidade então, para resolver nosso problema e ficar mais fácil, da seguinte maneira. Velocidade do som é 1,6 km por segundo. Pronto, resolve o nosso problema, fica mais fácil. Então eu vou calcular o seguinte, a distância entre os obstáculos, vamos chamar de obstáculo A e B, é a soma desse ΔS2 mais o ΔS1. Então, ΔS todo é ΔS2, né? 1, ΔS1 mais ΔS2. Então, como é que eu faço para resolver esse problema aqui? Eu divido em partes. Eu primeiro descobrir quanto vale esse espaço, quanto vale esse espaço aqui, depois venho aqui e somo os dois. Vamos fazer isso aqui do lado. Então, ó, ΔS1, como é que eu resolvo? Olha, a gente sabe, já está cansado de ver isso aqui agora, a gente pode escrever direto, né? A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT, então o seu ΔS ele pode ser escrito como velocidade vezes tempo. Então ΔS aqui, ó, 1, pode ser escrito como 1,6 vezes o tempo, no caso 1, que é 1 segundo. Então, ΔS1 igual a 1,6 km. O ΔS2, a mesma coisa. Você vai pegar a velocidade, que é 1,6, e multiplicar por 2,5. 2,5, né? 2,5 vezes 1,6 vai dar 4. 4 km. Então, para você resolver o seu problema, que é a distância entre A e B, seu ΔS total, ele é dado por 4, né, 1,6 mais 4, ou seja, seu ΔS é igual a 5,6 km. Chegamos aqui ao resultado também desse exercício. E agora, gente, o derradeiro aí, né? The last but not the least.
né? O último, mas não menos importante, que ele trabalha aqui com ordem de grandeza esse exercício. Uma estrada recém-asfaltada entre duas cidades é percorrida de carro durante 1h30, sem parada. A extensão do percurso entre as cidades é de aproximadamente, certo? Olha só, ele está pedindo uma aproximação, tá bom? Então, se ele está pedindo uma aproximação, o que você vai fazer? Bem, se é uma estrada, você não vai a 1000 km por hora, certo? Mas você também não vai a 1 metro por segundo, você não vai empurrar o carro. Lógico, você vai ter que pensar numa velocidade média aí para um carro normal, né? Vamos supor aí um carro viajando uma velocidade média de 80 km por hora. Razoável, concordo? Uma velocidade desenvolvida por um carro em uma estrada, uma velocidade tranquila, né? Nada fora do senso comum. É isso que é importante, ter senso comum aqui. Aí ele fala que a viagem durou 1h30, certo? Então ele quer saber a ordem de grandeza do tamanho da estrada com base nisso aqui, ó. É uma estimativa dada por você, vai estimar o valor aí de velocidade, né? Usando, claro, o bom senso. Então, olha só, a gente sabe que ΔS pode ser escrito como velocidade vezes ΔT. Logo, o seu ΔS aqui fica escrito como 80 vezes 1,5, certo? Então, 80 vezes 1,5 dá o quê? 120, né? 80 mais metade de 80. Né? 80 mais 40, 120. 120, o quê? Quilômetros. Só que a estimativa que ele pede para você aí é na ordem de metros, certo? 120 quilômetros, você pode pensar assim, ó. Isso aqui significa que o meu ΔS pode ser escrito como 120 mil metros, né? Lembra que quilo, né, é um prefixo, é um fator de multiplicação representado por uma potência que é 10 à terceira. 10 à terceira é 1000, então fica 120 vezes 1000. Sabendo dessa relação, eu vou escrever agora isso através de notação científica. Olha só, ΔS fica igual a, vou contar o número de casas decimais que eu vou ter que escrever minha potência. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula aqui, né? 1, 2, vezes 10 na quinta, metros. Então, olha só, o que é a minha ordem de grandeza nesse caso? Essa potência aqui, ó, é o 10 na quinta. 1,2, tá? É um valor numérico aqui, mas o que representa a minha ordem de grandeza? Né? O fator de multiplicação. Ou seja, eu sei que é 10 à quinta metros, é desse valor o tamanho dessa estrada. Então, o comprimento, né? A gente pode pensar o comprimento da estrada é da ordem de 10 na quinta metros. Ok, gente? Então aqui fechou nossa lista de exercícios, certo? Espero que vocês tenham ido bem, né? Foram exercícios bem razoáveis, bem tranquilos de fazer. E tá aí resolvido para todos. Até a próxima aí para vocês.